Por décadas, Belarus foi mais do que apenas um vizinho. Era um dos aliados mais próximos de Putin, seu parceiro no chamado Estado da União. Belarus e Rússia agiam em conjunto, desde comunicações até simulações de guerra. Por isso, foi quase inacreditável quando o aliado de longa data de Putin, o homem que provavelmente o conhece melhor do que ninguém, Alexander Lukashenko, lançou uma ameaça bombástica em uma entrevista russa. Se Moscou pensou que poderia anexar a Belarus sem consequências, enganou-se, e o presidente belarusiano fez questão de deixar isso claro. Vamos contar tudo sobre isso. Em outubro de 2024, Lukashenko deu uma entrevista exclusiva para o seu Vestia, uma publicação diária de grande formato que é descrita como o Jornal Nacional da Rússia. Nessa entrevista, o presidente belarusiano abordou muitos pontos políticos atuais, incluindo a guerra na Ucrânia, o destino do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e até mesmo sua própria presidência, que o Ocidente não reconhece como legítima. No entanto, a parte da entrevista que provavelmente causou mais barulho veio quando Lukashenko foi questionado sobre o estado da união entre a Rússia e a Belarus, suas perspectivas e desafios. Lukashenko inicialmente abordou a questão com certa contenção, selecionando cuidadosamente suas palavras. Ele comparou o estado da união a uma casa que precisa ser construída desde a base. Ele também fez uma referência à história centenária compartilhada pelos dois países e à pátria comum, como ele a chamou, de Brest a Vladivostok. O primeiro sinal do que viria foi quando Lukashenko afirmou que havia dois estados soberanos no estado da União. A parte soberana foi intencional. Ele reforçou a importância da soberania para os dois países. Somos dependentes um do outro, mas ainda somos dois países separados, declarou Lukashenko, ressaltando que, independentemente da profundidade dos laços, não perderiam suas identidades nacionais. Isso não era apenas uma mensagem diplomática. Foi uma refutação direta à ideia de que a Bielorrússia deveria ser absorvida pela Rússia. Mas a insistência de Lukashenko na soberania da Bielorrússia não parou por aí. Ele deixou claro que a Bielorrússia não era um estado satélite, como alguns poderiam imaginar. Nem jamais se tornaria um. Ele lembrou aos entrevistadores que a Bielorrússia havia sido a iniciadora do Estado da União, remontando ao tempo de Boris Yeltsin. Essa união tinha como objetivo promover uma cooperação econômica e de defesa mais profunda, sem apagar fronteiras. Lukashenko ficava cada vez mais animado conforme prosseguia, abandonando qualquer pretensão diplomática. Então ele foi direto ao ponto. Isso não é a Idade Média, onde você toma um território, cobra impostos e tudo está bem, ele disse. O mundo agora é diferente. A frustração de Lukashenko com a ideia ficou mais evidente enquanto ele insistia que as realidades geopolíticas do século XXI não podiam ser ignoradas. Seu tom ficou mais agudo. Lukashenko se referiu à noção de expansão territorial sem consequências devastadoras como um objetivo estúpido e, de acordo com Lukashenko, nem ele nem Putin são pessoas estúpidas. Ele até citou a guerra na Ucrânia como um exemplo principal de por que tais ambições são equivocadas. Você pode vencer hoje, mas e amanhã? Guerra de guerrilha constante? Ataques terroristas? Não faz sentido viver com medo constante. Embora ele estivesse falando sobre os planos da Rússia para a Ucrânia, é evidente que também tinha a Bielorrússia em mente. Se você ainda duvida que Lukashenko desafiaria Putin publicamente de forma tão ousada, considere as seguintes citações. O presidente bielorrusso declarou que a ideia de uma integração formal na Rússia era impossível e irrealista. Ele então acrescentou: lamento dizer, isso significaria guerra. É isso, uma linha dura traçada na areia. Uma rejeição clara e pública de qualquer expansão russa adicional para a Bielorrússia. E a posição de Lukashenko não era apenas uma crença pessoal. Tinha o apoio do povo bielorrusso. Ele afirmou que ninguém lhe deu o mandato para buscar uma integração mais próxima. Qualquer movimento nessa direção seria reprimido pelo povo bielorrusso, descrito por ele como leal, confiável e honesto. Para Lukashenko e seu povo, a soberania da Bielorrússia é inegociável. Sua entrevista com Izvestia foi um aviso a Moscou: respeite a independência da Bielorrússia ou arque com as consequências. Você pode estar se perguntando de onde surgiu essa discussão sobre a Rússia absorver a Bielorrússia. É apenas paranoia ou uma reação preventiva ao crescente poder russo? Há motivos concretos por trás dos rumores sobre a Rússia absorver a Bielorrússia. Não se trata apenas de especulação. De fato, há um plano oficial para isso. Um documento russo vazado em 2023 detalhou os planos de Moscou para absorver gradualmente a Bielorrússia em seu território até 2030.
O documento interno revelou a estratégia de longo prazo da Rússia para unificar os dois países, uma estratégia que vem sendo elaborada há anos. Em abril de 2021, a Rússia começou a posicionar suas forças perto da fronteira entre a Bielorrússia e a Ucrânia, no que foi visto como um prelúdio para a invasão da Ucrânia. O plano era evidente. Após a queda da Ucrânia, a Bielorrússia seria a próxima na mira. Como sabemos, isso não aconteceu. A Ucrânia ainda está muito de pé. Contudo, o documento vazado intensificou as suspeitas de que as ambições da Rússia iam muito além da Ucrânia. Não se tratava apenas de retomar o que a Rússia considerava suas terras históricas. Era sobre remodelar fronteiras e consolidar o poder sob um novo império russo. A estratégia para a Bielorrússia refletia os planos da Rússia para a Ucrânia, com Putin visando subjugar ambos os países sob o controle de Moscou. Segundo uma fonte de inteligência ocidental, tudo no manual do Kremlin para a Bielorrússia seria executado assim que a Ucrânia fosse derrotada e subjugada por Moscou. Com isso em mente, vamos dar uma olhada mais de perto no manual. Vamos começar com uma pergunta importante. Como nós até sabemos sobre isso? O plano para absorver a Bielorrússia foi vazado por um consórcio internacional de jornalistas, incluindo Yahoo News, Süddeutsche Zeitung da Alemanha, Kyiv Independent da Ucrânia e o Centro de Investigação Bielorrusso. Essas organizações de notícias fizeram grandes esforços para verificar a autenticidade do documento, não tirando as informações do nada. Analistas e especialistas consultados confirmaram a legitimidade do documento. Um oficial ocidental não identificado confirmou que o plano foi preparado pela Diretoria Presidencial para a Cooperação Transfronteiriça, uma subdivisão criada em 2018 pela administração de Putin para estratégias envolvendo Belarus, Ucrânia e outros estados vizinhos. Quando falamos em estratégias, nos referimos a encontrar formas de controlar os países vizinhos. A diretoria presidencial é chefiada por Alexei Filatov, alto funcionário do Kremlin, que se reporta diretamente a Dmitry Kozak, vice-chefe de gabinete do Kremlin. A equipe de Filatov foi encarregada de traçar os objetivos estratégicos da Rússia para a Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia e os estados bálticos, com contribuições de todas as estruturas de poder russas. O plano vazado para a Bielorrússia sugere uma operação de grande escala. De acordo com fontes, os serviços de inteligência russos e o exército estavam totalmente envolvidos neste documento. O Serviço Federal de Segurança, Serviço Federal de Segurança, o Serviço de Inteligência Estrangeira, Serviço de Inteligência Estrangeira, o Estado-Maior das Forças Armadas e a Direção Principal do Estado-Maior, Direção Principal da Inteligência do Estado-Maior. Todos contribuíram. Então estamos falando sobre contribuições de alguns dos mais altos níveis do Kremlin. O plano finalizado foi apresentado a Kozak no outono de 2021, confirmando que não era apenas uma ideia vaga, mas uma estratégia concreta, anos em formação. Então, o que as mentes mais brilhantes do Kremlin criaram em conjunto? O documento interno de 17 páginas delineia uma estratégia calculada e multifacetada para integrar a Bielorrússia a um chamado Estado de União. Segundo o documento, o processo não é somente político. Isso também envolveria integração militar, econômica e cultural, tornando a Bielorrússia efetivamente um Estado satélite sob total influência de Moscou. A ideia de um Estado de união entre Rússia e Bielorrússia não é nova. Isso remonta ao tempo de Yeltsin, o primeiro presidente da Federação Russa. O conceito de Estado de União foi introduzido em meados dos anos 90 e formalizado por um tratado em 1999, no entanto, nunca foi totalmente realizado. Após Putin assumir o poder, o tratado foi amplamente negligenciado por quase 20 anos. Então veio a anexação ilegal da Crimeia em 2014. A crescente assertividade de Putin na região reviveu o conceito de um Estado unido. Putin e Lukashenko assinaram acordos que estabelecem as bases para 28 programas de integração, focando em questões econômicas e militares, mas evitando a sensível fusão política completa. O documento vazado retoma onde esses argumentos pararam, pressionando por uma absorção gradual mais completa. O documento é dividido em 3 cronogramas: curto prazo até 2020 e 2 médio prazo até 2025 e longo prazo até 2030. Os objetivos de 2022 eram cruciais, visando reforçar a influência pró-Rússia nas estruturas políticas, militares e sociais da Bielorrússia.
Um elemento essencial foi fomentar sentimentos pró-Rússia nas elites políticas e militares da Bielorrússia, bem como na população em geral. Soa familiar? O documento destaca a importância de aumentar as influências russas e reduzir as forças nacionalistas e pró-ocidentais na Bielorrússia, aludindo à longa preocupação da Rússia com a soberania bielorrussa. O documento também pede reformas constitucionais na Bielorrússia para alinhá-la mais com as prioridades russas, especialmente nas políticas externas e de defesa. Esses esforços culminaram no referendo de fevereiro de 2022 da Bielorrússia, que viu emendas constitucionais que removeram o status de neutralidade do país, entre outras coisas. Mais de 82,9% dos eleitores, totalizando mais de 4,4 milhões de pessoas, votaram a favor das emendas que favoreceram significativamente os interesses russos. Então, vamos para os objetivos de médio prazo. Até 2025, a Rússia pretendia intensificar sua influência em setores cruciais da sociedade da Bielorrússia. O documento pede a criação de grupos de influência pró-russos dentro das comunidades política, militar e empresarial da Bielorrússia. Isso reflete táticas anteriores da Rússia em outras regiões, cultivando elites leais que atuam como intermediários para as agendas de Moscou. Uma das etapas mais cruciais nesta fase é a expansão da presença militar russa na Bielorrússia. Isso incluiria o aumento de bases militares russas no país e a integração mais estreita das forças armadas bielorrussas no aparato militar russo. O documento prevê uma estrutura de comando conjunta para as forças russas e bielorrussas, sendo essa a única forma de viabilizar o último ponto. Prevê-se também o aumento de depósitos de armas russas na Bielorrússia. Isso permitiria à Rússia controlar a estratégia de defesa da Bielorrússia, posicionando suas forças mais perto do flanco oriental da OTAN, no contexto da guerra em curso na Ucrânia. Essa presença teria implicações de longo alcance para a segurança da região, especialmente para os países vizinhos da OTAN, como Polônia, Lituânia e Letônia. E isso é apenas o aspecto militar. A estratégia também delineou medidas para facilitar a emissão de passaportes russos para cidadãos bielorrussos, tática já usada em territórios como Crimeia, Abecásia e Ossétia do Sul. A passaportização é uma forma de estabelecer reivindicações legais sobre populações, facilitando a justificativa para a intervenção militar ou anexação. A introdução de uma moeda única, provavelmente o rublo russo, também foi fundamental nesta fase, pois vincularia ainda mais a economia bielorrussa à russa. A Bielorrússia depende muito da Rússia para a energia, importando quantidades significativas de gás e petróleo. Segundo a Agência Internacional de Energia, 90% das importações de energia da Bielorrússia são provenientes da Rússia. Apesar dos planos de reduzir a dependência para 70% até 2035, a Rússia busca aprofundar a integração energética. Isso inclui potencial controle sobre a infraestrutura energética da Bielorrússia, como usinas nucleares e oleodutos, e redirecionando seu comércio dos portos bálticos para os russos. E isso é apenas o começo. Até 2030, a estratégia russa prevê a total integração da Bielorrússia em um novo império russo sob a bandeira do Estado da União. Além da dominação política e militar abordada anteriormente, os objetivos de longo prazo envolvem assimilação cultural e ideológica. De acordo com o documento vazado, a Rússia pretende criar um único espaço cultural e uma abordagem comum para a interpretação da história. A Rússia quer apagar a distinta identidade bielorrussa. Fundamental para essa eliminação é a promoção do russo em detrimento do bielorrusso, um processo que já avançou significativamente, visto que o russo é amplamente falado em todo o país. De acordo com o Comitê Nacional de Estatísticas da Bielorrússia, mais de 40% da população do país considera o russo como sua língua materna. Mas ter o russo sendo falado amplamente não é o objetivo. O objetivo final é fazer do russo a única língua de instrução e mídia, alinhando a Bielorrússia às narrativas culturais e políticas da Rússia. A estratégia também inclui a criação de ONGs e centros culturais ligados à Rússia em toda a Bielorrússia. Esses teriam um único objetivo: fomentar a influência russa na sociedade civil bielorrussa. Eles seriam apenas mais uma peça do quebra-cabeça geral da russificação,
visando criar uma sociedade onde o nacionalismo bielorrusso é suprimido e a identidade russa é promovida. Claro, isso não poderia ser alcançado sem uma boa e velha propaganda. A máquina de propaganda da Rússia, impulsionada pela mídia estatal e manipulação online, tem sido uma ferramenta crucial para consolidar o poder dentro e nos países vizinhos. Por isso, o documento também destaca a relevância de se controlar o espaço informacional. Na prática, isso significaria substituir vozes independentes ou pró-Ocidente por narrativas pró-Kremlin, que justificam a fusão gradual da Bielorrússia com a Rússia. O objetivo final? Reformular completamente a opinião pública. Se todas essas estratégias se concretizassem, a Bielorrússia perderia sua independência como Estado. Não seria nada mais do que um vassalo de Moscou, sujeito a todos os caprichos de Putin. A Rússia também se tornaria vizinha imediata da Lituânia e da Polônia, a leste, o que tem implicações sérias para a OTAN e para a da Europa como um todo. Então, não é preciso dizer que ninguém fora das fronteiras russas está particularmente entusiasmado com os planos de Moscou. Após o vazamento do documento interno, Svetlana Tikhanovskaya, líder da oposição bielorrussa exilada, criticou a ideia do Estado de União, classificando-a como uma ameaça ao povo e à soberania da Bielorrússia. Ela acrescentou que tal Estado não seria uma união de iguais, mas um roteiro para a absorção da Bielorrússia pela Rússia. E se tal absorção acontecesse, a Bielorrússia poderia dar adeus a qualquer semelhança de uma democracia, um caminho que Tikhanovskaya e outros líderes da oposição bielorrussa têm lutado arduamente para garantir. E quanto a Lukashenko? Como ele reagiu ao vazamento do documento? Em um evento esportivo, o presidente bielorrusso disse a jornalistas locais que o relatório era uma tentativa de dividir a Rússia e a Bielorrússia. Porém, ele não negou a autenticidade do documento. Na verdade, ele afirmou que o documento pode ter sido elaborado 3 anos atrás por um grupo na administração de Putin. Por sua parte, ele reiterou que vê a Bielorrússia como um Estado independente e soberano. Essa reação foi verdadeira ou apenas uma performance cuidadosamente orquestrada? O último parece mais plausível. Lukashenko tem buscado equilibrar sua dependência de Putin e a soberania bielorrussa há anos. Antes da guerra na Ucrânia, Lukashenko costumava resistir à Rússia, usando retórica e pequenas mudanças políticas para ressaltar a independência bielorrussa. Ele posicionou a Bielorrússia como uma ponte singular entre a Rússia e o Ocidente, por vezes usando esse status para obter concessões econômicas de Moscou. Mas os eventos de 2020 mudaram tudo. A reeleição disputada de Lukashenko gerou protestos em massa e críticas do Ocidente. Como resultado, Lukashenko ficou politicamente isolado e dependente do apoio de Putin para se manter no poder. Como Tikhanovskaya observou, sem Putin, Lukashenko não teria sobrevivido. Essa dependência resultou em uma erosão gradual da autonomia bielorrussa, com a Rússia exercendo mais controle sobre as esferas políticas e econômicas do país. Ao mesmo tempo, a Bielorrússia parou de equilibrar os interesses ocidentais e russos e se tornou uma aliada total da Rússia. A aliança entre Rússia e Bielorrússia ficou mais clara com o aumento das tensões com a Ucrânia. A Rússia enviou tropas para exercícios militares conjuntos na Bielorrússia, mas elas permaneceram além do prazo previsto. Em retrospecto, isso indicava claramente o papel da Bielorrússia no planejamento estratégico russo para a invasão. Com o aumento das tensões com a Ucrânia, o valor da Bielorrússia para Moscou ganhou uma nova dimensão. Da fronteira entre a Bielorrússia e a Ucrânia, são apenas 140 milhas para chegar à capital ucraniana. A proximidade geográfica com Kiev oferecia uma rota direta e estratégica para possíveis incursões militares. As tropas, aeronaves e artilharia pesada russas na Bielorrússia enviam uma mensagem clara sobre a intenção de Moscou de usar essa rota, como fez quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, tornando a Bielorrússia uma plataforma de lançamento essencial, dando às forças russas fácil acesso a Kiev pelo norte. Isso também fez da Bielorrússia um participante de facto na guerra. Mísseis foram posicionados na Bielorrússia, atacando a Ucrânia, e bases aéreas bielorrussas apoiaram incursões russas. A infraestrutura bielorrussa atuou como rota de abastecimento para soldados russos, ou seja, a Bielorrússia estava completamente envolvida. Lukashenko evitou enviar tropas bielorrussas diretamente para a Ucrânia, provavelmente ciente de que isso poderia desestabilizar seu governo. Por quê? Porque o sentimento popular na Bielorrússia não era a favor do envolvimento direto na Ucrânia,
e a população bielorrussa deixou esse fato bem conhecido. Desde abril de 2022, houve mais de 80 ataques a linhas ferroviárias usadas pelas forças russas na Bielorrússia, lembrando Lukashenko que o público não estava totalmente ao seu lado no apoio à Rússia. Lukashenko aparentemente entendeu a mensagem e sua retórica refletiu isso. Ele garantiu aos bielorrussos que o país só se envolveria em autodefesa se atacado. Ele manteve sua promessa mesmo quando Putin começou a exigir soldados bielorrussos, adiando repetidamente o compromisso formal de se juntar à luta. Contudo, até 2023 a dependência da Bielorrússia em relação à Rússia se intensificou. Após o referendo de 2022 que removeu o status de livre de armas nucleares da Bielorrússia, Putin anunciou planos de estacionar armas nucleares táticas no país, marcando uma escalada significativa. O embaixador russo na Bielorrússia, Boris Gryzlov, confirmou que armas serão posicionadas no oeste bielorrusso, próximo às fronteiras da OTAN, elevando as tensões regionais. Esse movimento também foi visto como um sinal definitivo de que a Bielorrússia abandonou a neutralidade. Certos analistas ocidentais declararam a Bielorrússia um estado fantoche da Rússia. No entanto, Lukashenko enviou sinais periódicos de que preferia evitar envolvimento direto no conflito. E não se trata apenas de recusar o envio das tropas bielorrussas. Quando um míssil ucraniano caiu acidentalmente na Bielorrússia em dezembro de 2022, a mídia estatal do país permaneceu em silêncio sobre o incidente. Em resumo, eles optaram por não aumentar as tensões, mesmo tendo uma ótima chance de enquadrar o ocorrido como um ataque e retaliar. No entanto, a retórica de Lukashenko não mudou. Em fevereiro de 2023, ele declarou que a Bielorrússia lutaria ao lado da Rússia caso seu território fosse invadido. Em setembro de 2024, com as armas nucleares em cena, ele acrescentou que um ataque à Bielorrússia equivaleria à Terceira Guerra Mundial. A chegada de armas nucleares táticas e o treinamento de recrutas russos e mercenários de Wagner na Bielorrússia transformaram o país em um posto militar crucial para a Rússia. Países vizinhos como Polônia e Lituânia perceberam essa transformação como uma ameaça, fortalecendo suas defesas militares em resposta. A Bielorrússia tem se concentrado em fortalecer suas defesas militares e presença de tropas na fronteira com a Ucrânia. Relatos indicam que cerca de um terço das forças armadas da Bielorrússia está atualmente estacionado na fronteira. Considerando que a Bielorrússia tem cerca de 60 mil tropas no total, 48 mil no exército profissional e 12 mil no Comitê de Fronteira do Estado, isso é uma grande movimentação. O mesmo vale para a artilharia pesada e sistemas de defesa aérea. Apesar de apresentadas como medidas defensivas, essas movimentações refletem um crescente alinhamento com os objetivos russos. Somando a colaboração ativa de soldados bielorrussos em funções logísticas, fica claro que a autonomia da Bielorrússia foi sacrificada, em certa medida, pelas necessidades de segurança russas. Com o quadro do Acordo da União cada vez mais se concretizando, Lukashenko se encontra em uma encruzilhada. A primeira estrada leva a uma integração total com a Rússia, um plano que só foi desacelerado pela guerra na Ucrânia, não parado. As táticas da Rússia para alcançar esse plano podem ter suavizado às vezes para evitar a desestabilização da Bielorrússia, mas a pressão permanece constante. A segunda estrada exigiria que Lukashenko resistisse ativamente à influência russa para preservar a soberania da Bielorrússia. Se ele optar por este caminho, o presidente bielorrusso provavelmente enfrentará desafios internos e repercussões econômicas impostas pela Rússia, sem mencionar a ira de Putin, que se torna cada vez mais imprevisível. Com os caminhos traçados dessa forma, fica claro porque Serhiy Kyslytsky, representante permanente da Ucrânia nas Nações Unidas, se referiu ao dilema de Lukashenko como um beco sem saída. Então, o que você acha? Lukashenko tem alguma margem de manobra real? Ou ele permanece como um peão no jogo geopolítico de Putin? Ele algum dia se libertará do domínio da Rússia? Ou a Bielorrússia está inevitavelmente fadada a se tornar parte de um império russo maior? Deixe suas previsões nos comentários abaixo. Espanha já está farta da Rússia, saia da Ucrânia agora mesmo? Ou clique neste outro vídeo.